Então, boa noite, né? Boa noite. Boa noite aos irmãos que já são da casa. Tem uns rostinhos aí que já são novos, mas que eu vejo vez por outra. Boa noite aos visitantes. Para mim, já tem lá um visitante de São Fidélis, não é isso? Continua lá? Com certeza, né? Temos aqui uma visitante que é a primeira vez, minha querida Alessandra? Não? Então, nos desencontramos. A casa era diferente. Muitos anos atrás, eu vim, mas a casa mudou. Então é uma visita e volte mais vezes e todos os visitantes, né, estejam bem à vontade. Eu estou me estranhando um pouco aqui, mas vou me acomodar. Enfim, a Márcia já fez o estudo. Acho que nem precisa, eu posso fechar, tchau, né? Vou embora, vou sentar ali. Porque quando ela traz aqui, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, e todo mais que foi lido, acho que ela leu lá, não teve telepatia, mas os espíritos intuem, eles trazem aquela informação dali, daqui, vai que, né, Márcia fez isso. Então, quando eu falo aqui, caminhos, né, que o mestre nos deixou, nas palavras de seus seguidores, porque o mestre pregou, o mestre veio, ele pregou, ele falou, ele mais que tudo, ele viveu. Porque pregar só não basta, a gente tem que viver. E viver é muito difícil, porque falar é fácil, você chega lá e fala. Nossa, como fulano fala bonito, fala manso, fala não sei o que tem, até a minha voz é diferente, porque eu não falo alto assim não. Mas tem que ter o microfone, né? Então, senão vocês vão escutar pouco. E tá, mas o que fulano faz? O que Kátia, vamos falar de Kátia então, que eu não estou falando de ninguém que é feio? Então, o que Kátia faz? Como Kátia conduz a vida dela? Ela vai lá, chega, fala, traz aquela fala mansa, mas e aí? Ela vive assim? Às vezes sim e às vezes nem tanto. E quem nos ajuda a interpretar isso hoje, né? Eu escolhi ali como segui-los. Aliás, seriam os caminhos, né? Essa concordância, professor de português, a concordância com caminhos. Então, como segui-los, nos ensinam seus apóstolos. Eu escolhi só 2. Hoje eu não vou falar nada, gente. Vou só continuar aqui. E os evangelistas, certo? Sejamos também um deles. Foi o convite que teve aqui. Esse convite foi a coisa mais linda que eu estava ouvindo ali, né? Sejamos amigos. O que mais que a gente pode ser? É isso aqui que eu vou falar. Então, assim, só veio corroborar e engrandecer a página que você leu. Muito obrigada. A intuição que, né, você recebeu aí. E o nosso primeiro... Tá lá mesmo? Não, esse é o laser, pera direita. A sua direita. Isso. Ah, tá. Então vamos lá. O nosso primeiro slide, né, sobre Pedro. Aí eu escolhi Pedro. Pedro muito considerado como pedra, né? Pedro duro, Pedro pedra, aquela coisa toda, né? E Pedro, quem foi? Bom, primeiro Pedro era Simão Pedro. A gente já ouve ali. Era pescador, irmão de André, e até aí tudo bem. Tudo muito conhecido. Foi chamado por Jesus para deixar as redes e segui-lo. Jesus convidou muita gente para que pudesse segui-lo, para seguir o mestre, para seguir e caminhar, para pregar com ele, para levar a boa nova e o evangelho que ele trazia. E a chamada de Jesus, vai ter mais para frente, ela é sempre incisiva. Ele não ficava, você quer? Você gostaria? Ah, o que você acha? Não. Jesus era enfático, ele tinha uma fala assertiva, positiva, ele chegava e dizia, vem. Então a gente vai ver até mais para frente um pouquinho isso, sobre isso. E Pedro, ele acabou se tornando ali, tornou-se, né,
uma das figuras mais importantes entre os discípulos. Lá na frente, igreja e tal, Pedro, sobre esta pedra erguerás a tua igreja, né? E por isso, talvez, não posso afirmar com veemência, Pedro pedra. Mas li certa feita um livro, gostei muito, sobre Maria de Magdala, Maria de Madalena. Em determinado momento, o relato era na primeira pessoa, como que ela contando, ela dizendo, e Pedro era duro, Pedro era firme, embora fosse humilde, fosse simples, fosse pescador, porque Jesus, ele não saiu escolhendo os melhores. Não tem uma coisa que a gente aprende na casa espírita, que ele veio para os doentes? Então, né, estamos aqui buscando o quê? Saúde espiritual, principalmente saúde espiritual. E Pedro, ele reconhece em Jesus o Messias. Ele demonstra a sua coragem, porque Pedro tinha uma impulsividade. Pedro era impulsivo. Virou aqui? Tá, avisa, porque aí Pedro era impulsivo. Pedro tinha um temperamento mais, né, bateu certinho com o livro que eu li sobre Maria de Madalena. Excelente, adorei. Bom, e ele tem uma fala marcante, né, que ele fala: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Está lá em João. E Pedro segue e teve uma morte dura, difícil. E eu pesquisei, estava até agora confirmando aqui, porque tudo é estudo, tudo é pesquisa, e cada vez que a gente vem para um estudo, nós nos oportunizamos a estudar mais, a pesquisar mais, e dizer sim ou não. Né? Porque não era hoje esse estudo, era num tempo, né, Penha, que a gente não pôde acertar, por questões aí, outras, minhas mesmo, mas deixa lá. E ela me manda na sexta-feira, eu estava contando para a Charlene, e na sexta-feira, indo para casa, eu me deparo com a mensagem de Penha: Kátia, para segunda-feira. Aí eu falei assim, e parei e pensei, não posso dizer não. Para quem? Para quem que eu não podia dizer não? Bom, para a amiga Peinha aqui. Mas, Peinha, deixei você em segundo lugar. Porque eu não podia dizer não para Deus, para Jesus. A gente não pode dizer não. E quantos a gente diz na vida, ao longo da vida, quantas vezes negamos, como o próprio Pedro negou, né? Eu não sei, assim, muitas colocações de versículo, algumas coisas assim, não. Para mim aí é a coisa que não me aperto para guardar. Mas, antes que o galo cante 3 vezes, não é isso? Tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou. Mas Pedro cresceu. A gente vai seguir aí e ver que Pedro cresceu. Bom, então, pulamos de um e vamos agora para o evangelista, João. Nossa, João foi assim, né? João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e também pescador. Interessante essa coisa do pescador, eu estive pensando enquanto preparava, né? Porque o mestre, ele veio pescando almas. Não são pessoas, as especiais, as melhores, que tinham mais conhecimento, os doutores da lei. Ele saiu pescando almas, pessoas que tinham toda uma capacidade de mudar, de transformar. E, né, foi chamado por Jesus como seu irmão. Lá na frente, quando da morte de Jesus, né, João está lá, firme com Maria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E pertencia ao círculo, né, mais próximo de Jesus. Ele era assim um daqueles evangelistas que tinha ali uma proximidade, um carinho, uma empatia, uma palavra mais moderna para hoje. Naquela época, mais proximidade, mais respeito, mais se colocava, se entregava realmente. Hoje a gente poderia dizer que era uma empatia, era uma amizade, era um amigo que está aqui, ó, nesse livro Palavras de Vida Eterna. Porque as palavras daqui, hoje, amanhã, depois, daqui 10, quando nem estiver mais aqui, elas estarão. Porque são palavras para sempre, não são palavras para o hoje, para o agora só. Palavras para a gente conduzir e levar para a nossa vida. E aí, João aparece como alguém profundamente ligado à experiência de amor a Jesus. Ele tinha muito amor pelo Mestre. Não que os outros não tivessem, mas cada um de nós ama Jesus a seu modo, do seu jeito.
Cada um de nós tem essa intimidade com Jesus, temos a nossa intimidade com Deus a seu modo. Às vezes, a minha intimidade com Deus desagrada a X ou Y. O jeito como eu tenho de falar com Ele, porque para nós, para mim, então vou falar sobre mim, né? O estudo não é para mim, mas é para nós. Ele é aqui mesmo porque está perto do meu ouvido, a gente já ouve isso aqui e já virou clichê. Mas o que acontece? Quando eu digo para mim, é porque eu vou ouvir primeiro para entender e aprender. Mas essa proximidade é o jeitinho, às vezes, que eu tenho de falar com Deus. Eu tenho um jeito meio peculiar, às vezes. E né, em algumas situações, parece que tem que ser muito respeitoso. Claro que não pode faltar o respeito. Respeito em todo tempo e lugar. Mas eu vivo esse Jesus, para mim, e Deus, de uma forma de amor. E não de punição, de castigo, como no Velho Testamento. Nossa, que Deus duro do Velho Testamento. Um Deus ali, né, para afirmar, para não vou entrar no mérito, porque aí eu teria que ter estudado mais para falar sobre os reis que comandavam as igrejas e todo esse processo aí, não é para isso hoje, né? Mas tem um caminho desse, quem quiser ficar curioso, pode dar uma estudadinha ali que vai aprender sobre, tá? Então João, né, ele disse ali, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então ele queria ver o Pai, ele queria estar com o Mestre, ele queria servir, ele queria seguir ali. E, né, essa pergunta demonstra que João, ele não queria apenas conhecer os ensinamentos, ele queria conhecer o próprio Deus. Ele queria conhecer a face de Deus. Mas como conhecer a face de Deus, né? Porque precisamos ser perfeitos, e perfeito, só Deus. Nós estamos a caminho. Uns num degrau, outros no outro, mas caminhando. Uns correm, outros dão passo a passo, no seu tempo. Porque perfeito, a gente não é perfeito, não tem. Mas, não é? Ele ainda pergunta, uma outra fala importante que eu não encho muito ali, não gosto, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Está lá também em João, né? 13:37. Que amor esse que eu dou a própria vida? Quantos deram a própria vida para levar a palavra de Jesus? Quantos morreram lá nas arenas porque não negaram Jesus? Kátia, você vai para a fogueira, hein? Vou para a fogueira, gente? Não é? E a gente se vê em fogueiras e fogueiras durante a vida. Porque temos que lidar com o outro, entendendo que esse outro é o nosso próximo. Esse outro, ele é o nosso irmão. A gente aprende a amar os nossos inimigos. Eu até vi uma propaganda de Haroldo Dutra. Aqui a maioria dos espíritas, acredito que conhece o Haroldo, né? Ele inclusive está fazendo hoje começando hoje, vai fazer uma semana. Depois eu vou ver aí se eu compro aquilo, gosto de ter para ler, estudar. Então o perdão é #fui. Ele trata de muitas coisas. O #fui machucou, doeu. Não é isso? Não precisa entrar em contendas e brigar, ficar brigando, discutindo. Não. Então ele diz, #fui, sai dali onde não te cabe, não queira se colocar onde não te pertence, onde você não é visto, não é querido, não é amado, não é aceito. Para quê? Para querer ficar ali, sabe, colocando no outro, tentando. Não há necessidade disso. Nós temos já o nosso jeitinho de crer, a nossa crença, a nossa fé raciocinada. Eu estava lendo hoje um pouco sobre a fé cega e a fé raciocinada, dá um bom estudo também. E nós temos uma fé raciocinada, porque a gente não vai goela abaixo, né? Então, seguimos assim. E aí, Mateus, né? O homem que deixou uma vida para seguir Jesus. Mateus tem uma história que ele era Levi, né? Mateus era cobrador de impostos. E quem recebe bem o cobrador de impostos, né? Nem a gente. Kátia, você fica satisfeita com esse monte de impostos que vocês pagam? A gente não fica muito, não. Quando são bem colocados, tá. Mas e quando não são, né? Então, a gente também não é muito fã de pagar imposto. Mas tem imposto sobre tudo. E Mateus era um cobrador de impostos.
Entretanto, largou os impostos, largou as cobranças, largou de ser, né, chamado de Levi, desprezado pelos judeus. Os judeus não tinham esse apreço assim, e resolveu seguir Jesus que o chamou, né? A cena da chamada, como eu falei anteriormente, das falas, como Jesus se colocava e falava para os seus discípulos e seguidores e ouvintes outros tantos, onde ele ia, tinha sempre uma multidão de pessoas, era enfática, era aquela fala quando está ali, curta e poderosa: segue-me. Pronto, era básico. Não tem muito rodeio. Não, ele era direto. Ele chegava, ele tinha presença. Eu tento assim, imaginar Jesus chegando, não é? Humilde, manso, mas com presença. Autoridade de quem veio em nome de Deus, veio para trazer essa mensagem de boa nova. Então é claro que ele tem que ter presença, postura, e aí ele chega, manso, humilde, diz, né, como está ali: segue-me. Ele não diz: segue-me, anda, você vai ou não vai? Não, ele diz: segue-me. É um convite, é uma autoridade, mas é um convite, tem uma mansidão nessa voz de Jesus, que é o que eu vislumbro, eu imagino. Na imaginação, quando a gente lê, a gente vai imaginando, e eu imagino dessa maneira, Jesus dessa forma ali. E igualmente, Mateus, né, se levantou e o seguiu. Assim, vamos seguir o mestre, vamos pregar com o mestre. Quantas vezes em pregações, outras tantas, né, discordaram, houve contendas, falas de Jesus com os discípulos, uns dormiram certa feita, outros não estavam atentos. Tudo bem, a gente também dorme, a gente às vezes não está tão atento para a vida, para o que tem, para o que aparece, para as dificuldades que chegam, a gente quer fugir daquilo, dores que se nos apresentam, a gente às vezes não quer aceitar, é difícil de viver. É sim, não é fácil não. Mas ninguém disse que seria fácil. Ele veio para mostrar que ele é, a gente vai ver mais à frente, o caminho, a verdade e a vida. E que a gente precisa trilhar, apesar da nossa dificuldade ainda, da minha pequenez, e aí cabe a cada um falar onde eu estou nesse momento. Em que lugar, diante de Jesus, eu estou? Perto? 1 quilômetro? 10? 100? Nossa, anos-luz? Como é que é isso? A gente vai seguindo dessa maneira, não é? E aí, está em Mateus também ali, não há um discurso, simplesmente há uma decisão por parte de Mateus, que deixa então de cobrar os impostos, deixa de ser Levi, né? Vem como Mateus e segue Jesus ali, dessa maneira. Bom, mais alguma coisa? Sim, Mateus demonstra que uma vida pode mudar quando alguém aceita o chamado. E nós? A gente vem a casa, de quando em vez eu estou aqui, à frente, muita responsabilidade para mim. É sério estar aqui à frente, mas eu vou dizer para vocês que tem um valor imenso, porque nos ajuda a estudar, nos ajuda a pesquisar, a estar mais, a buscar mais. Porque às vezes, e quantas vezes, a gente se divide. Eu agora vou assistir uma série? Não sei. Gente, eu nunca assisti uma série, não tenho vergonha de falar, não. Eu não tenho Netflix, eu nunca assisti uma série na vida. É porque eu não me permito. Se é para estudar, né, eu vou estudar as minhas coisas lá, e aí eu vou estudar aqui quando eu estou aqui. Eu tenho 2 livros na minha cabeceira, então são os meus estudos. Porque eu quis fazer umas mudanças na minha vida, né, façam de vocês o quanto acharem necessário. Eu quis largar a tela. E então eu coloquei 2 livros. E uma colocação para mim, de 3 a 5 páginas. De 3, porque senão eu não vou ler nada. E 5, porque se eu deitei e eu quero buscar o sono e dormir, eu não posso me empolgar no livro e querer seguir, né? Porque eu gosto da leitura e gosto de papel. Isso aqui é só um negócio que deu certo hoje, né? Papel, a gente risca, rabisca, escreve. Então a gente precisa aprender na vida o limite. Porque o excesso faz mal, a escassez também. Esse limite aí é difícil, né? Então, quando eu vou lendo, estou lendo, e aí aquilo vem como uma empolgação de Kátia, mentalmente. Às vezes eu falo, gente, falar com a gente é saudável, tá?
Kátia, 5 páginas, você disse. Aí eu falo assim, 5 páginas. E fecho. Porque senão, do que adiantou a norma, a regra? A vida é feita de normas e regras e de mandamentos. Eram 10. Mas aí ele veio mansamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha como Jesus é bondoso e ele nos convida que nos amemos. Ele não pede para eu amar a Beth, o Charley, a Peninha aqui, a Márcia, vou privilegiar hoje a Alessandra, que veio aqui, né? A Kátia que está lá, venha sempre. Não, ele pede que a gente se ame. Porque quando eu aprendo a me amar, a me valorizar, a ter o amor próprio, não de ser orgulhosa, não, isso não, o orgulho não. Eu também tenho que doar. Porque senão o que eu vou doar se eu não tenho nada aqui dentro? Eu não gosto nem de mim. Então não dá. Como é que eu vou amar esse mestre? Que é a figura do amor. Né? Então assim, tá? Então eu já li, né? Já falei, ele era cobrador de impostos, já falei, né? Trabalhava nessa atividade que era desprezada, né? Pelos judeus. Jesus era judeu. E aí, após o chamado, né? Ele responde, e há uma decisão. Então houve um chamado e houve uma decisão. Quando ela disse, Kátia, e eu olho, eu estava, né, ali, como eu disse, indo para casa do colégio, falei, está muito em cima, segunda-feira, nossa, não era isso. E agora, então, eu aceitei o chamado. Eu optei por não negar nem Peninha, nem o Cristo, nem a casa, e nem vocês. Porque, e primeiro para mim, né, gente? Porque aí eu estudei a beça que pude estudar de sexta a domingo. E hoje deu uma repaginada só. Mas vamos adiante. A hora passa. Tomé. Kátia, por que você escolheu Tomé se eram 12? Olha, de verdade, às vezes a gente fala assim, não sei. Mas lá dentro a gente sabe sim. Ainda que eu trabalhe com a TCC e não com a psicanálise, embora amo a psicanálise, inconscientemente até a gente faz coisas que não sabe. Mas esse aqui eu sei sim. Eu já fui Tomé na vida muitas vezes. Tanto que já escutei como que é lidar com a fé, a religião, e lidar com a ciência, porque TCC é ciência, né? Terapia cognitivo-comportamental. Tá, como é que é para você, Kátia? É simples, fé é fé, eu tenho a minha, não muda, mas a ciência não te cobra, não te diz. Eu não entro em discussão, porque a doutrina, ela também é racional. A doutrina também é ciência, então eu estou no lugar certo, gente. Posso caminhar com a minha fé e não preciso negar a ciência. Não sei onde está escrito que se a ciência provar diferente, faz o quê? Quem lembra? Fique com a ciência. Então eu estou no lugar certo, porque a pessoa não conhece a doutrina. E aí acha que a gente, como é que você transita para lá e para cá? Ué, desse jeitinho assim, simples. Não tem nem dificuldade para transitar, não. É aqui o meu lugar, ciência e fé, né? Mas vamos para Tomé, que Tomé sempre vê para crer. Ver para crer, todo mundo conhece a história, né? É igual Tomé, tem que ver para crer. E às vezes a gente não vai ter como ver para crer. Porque até onde estudei, nesses meus anos de vida, já são bastantes. Espero que tenha mais. Nunca alguém disse assim, eu vi a face de Deus. E cada um de nós vai se entender com Deus à sua maneira, do seu jeito. Como Deus se apresenta para você. A gente escuta coisas e coisas, né? Eu não vou comentar, certa fala que escutei, mas achei assim, muito descabida. Mas é o jeito de crer do outro. E aí, né, se eu quero respeito para comigo, com a minha religião, eu preciso respeitar a religião alheia. Eu preciso respeitar o pensamento do outro que é diferente do meu. Eu penso que Deus nem se incomoda com tantos rótulos. O que eu gostaria é que
ou de que as pessoas se visitassem. Eu tinha isso, acho que dizem que é uma utopia que eu tenho, que as igrejas se visitassem, que um fosse na casa do outro, que hoje aqui eu tivesse irmãos de outra congregação, de outra casa espírita, mas também de outras igrejas. Como eu, Kátia, vou sim a outras igrejas. Estava segunda-feira, não, domingo, ali perto de casa. Fui orar com um pastor. Ele me convidou e ele disse que tem tantos amigos espíritas e que os espíritas são tão bons, a caridade que se faz, olha a responsabilidade da gente. Eu lá, quase que a única sumida de Jaguarembé espírita, estou assim, ó, atrelada com o pastor. Pastor com a mente aberta. Pastor falando que bom que outra igreja vem aqui, e quando convidar, vá à casa do outro, vá ouvir. Ah, mas eu não concordei com o que foi dito. Mas será que nada foi proveitoso? Se Deus é único, se Jesus é um só, claro que é proveitoso, a gente precisa aprender a filtrar. Isso não combina com a minha doutrina. Tá. Mas o resto combina. E eu aproveito, não é assim? Desse jeito? Mas Tomé, né, depois de um certo tempo, né, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé estava sempre lhe questionando, indagando, porque para ele tinha que ver para crer. A resposta de Jesus, que eu falei lá atrás, né, foi uma dessas situações aí, com Tomé, está lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. É amando ao Cristo, é seguindo esse Cristo, é vivendo esse Cristo, que a gente vai caminhar para mundos felizes, mundos melhores. Bom, se eu não vir, de modo algum acreditarei. Ele era assim. Ver para crer. Já passei muito por isso. Hoje, graças a Deus, né? Tenho uma leitura de Deus muito minha, muito particular, e um Deus muito amoroso, um Deus bom de estar com Ele, que Deus para mim é colo. Deus é colo. Deus não é nem o pai que eu tive de pai, que aquele era mais bravo, era um Santarém assim mais tisgo, né? Pensando, sabe lá. E Deus é colo. É claro que tem que ter o respeito, o amor, e tudo isso a gente tem, mas às vezes você precisa de um colo, você precisa de ter um... Deixa eu falar, eu preciso falar. Tem uma passagem que eu não vou me lembrar dela, né, que certa feita agora, eu vivi isso agora recentemente, nesses momentos que eu tenho passado, todos nós passamos momentos, e eu comecei a falar com Deus, e eu comecei buscando palavras mais rebuscadas, eu parei e falei, aqui, você quer saber? Eu não quero nada disso não. Não quero palavras disso. Vou falar uma coisa para o senhor, olha, presta atenção. E eu tomo banho, às vezes eu falo com Deus no banho. Olha para mim. Olha bem o que tem sido doído. Porque tem sido muito doído. É só isso que eu quero dizer. Não quero dizer mais nada. Não quero palavra bonita. Não quero nada não. Eu estou te entregando a minha dor. Cuida para mim, me ajuda a passar. Pronto, foi assim. Não tem um que chegou com palavras bonitas, o outro chegou todo humilde na sinagoga lá e disse, Senhor, eu estou aqui, ó, eu sou o João. E a gente não precisa de palavras, a gente precisa de sentimento, coração. É isso, não é? E depois, com o tempo, né, ele muda, porque todos nós mudamos. A gente não... Gente, a certeza mais, não é a única, né? É que a gente muda. Eu já fui criança um dia, já fui adolescente, já fui uma jovem, assim, mais ou menos, igual Beth. Beth, eu vou ganhar um presente depois. Mas hoje, né, eu sou uma senhora. Eu já caibo lá no questionário lá da idosa. E eu espero ser uma idosa mais idosa. A gente muda nem que não queira. Mas quando a gente quer, quando a gente coloca o nosso querer, o nosso desejo, porque a gente estuda, a gente conhece uma casa como essa, a gente entende que precisa evoluir e mudar, a gente busca. E a gente muda. E aí, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece, então. Ele reconhece.
Isso aqui foi hoje, coloquei hoje, porque assim, estava revendo, né? E aí, né, Tomé duvidou da ressurreição. Até que Jesus veio. Porque ele precisava disso, ele era essa pessoa, mas ele era ali, seguidor ali. Jesus disse a Tomé, por que me viste, crestes? E eu fui buscar isso, parece que assim, né, à toa, né? Não, na verdade eu queria ter certeza do verbo crer, que é um verbo extremamente irregular, um verbo difícil. Se creu, estava certo, porque é feio, né? Creu, mas é. E foi nisso que eu falei, vou colocar lá do lado, não tem problema. Então é isso aqui, não é? Porque me viste, creste? Quer dizer, como assim? Você precisa disso? Nós não precisamos ver a face de Deus. A fé é verdadeira, segundo o Evangelho de João, apoia-se na confiança, quero ler assim mesmo, tá? Apoia-se na confiança sem a necessidade de provas visuais. Eu não preciso ver para crer, eu preciso sentir. Que a fé é interna, a fé é de dentro, a fé é do coração, é da alma. E no Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 19, não é isso? Então, de algum modo, ele acabou por acreditar sim, né? E a fé é verdadeira, quando ele não acreditou ali na ressurreição do Cristo. Mas, vamos adiante. Bom, agora tem Marcos. Marcos não foi um dos 12, ele não fazia parte lá da mesa da ceia do Senhor, dos apóstolos, Marcos, né? Mas tornou-se importante testemunha da tradição apostólica. Algumas características de Marcos é que ele ele traz um Jesus em movimento. Eu falo sempre, desculpa se eu falar, né? Eu falo sempre para pacientes, eu falo sempre para pessoas, a vida é movimento. Não fique estagnado, não fique parado. Porque mesmo parado, você vai trocar de perna uma hora. Nem sei se eu já troquei aqui, acho que não. Mas, né, você vai cavando um buraco ali, onde você está. Você ficar parado, você vai cavar ali. Mas a vida é movimento. A vida hoje você acorda, tem um dia, aí você acha que foi bom ou ruim. A gente escuta, mas tudo é a vontade de Deus. Bom, é uma coisa que eu, Kátia, não penso desse jeito. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. A gente faz coisas tão horrorosas, o ser humano faz coisas tão horrorosas, que eu não posso crer que isso seja vontade de Deus. Não posso. A gente tem visto na televisão, eu fico muito indignada. Eu penso se Deus, pensamento meu, não está aqui não, se ele não se decepciona. Quando, não quero julgar a moça, ainda mais eu, né, que não julgo, mas eu fiquei pensando, o que levou aquela moça, aquele casal, a matar aquela criança, tão recente o nascimento. Não sei se vocês acompanharam, alguém viu? A criança nasceu e ele disse, eu não quero. E ela disse, eu também não. E ali começou o movimento para estrangular, não sei se depois teve uma sacola, porque tem coisas que eu digo assim, se você não pode, não assista. Mas me causa, sabe? E aí eu começo a me questionar, será que isso, né, a gente com a doutrina aqui, a reencarnação, será que isso seria uma prova? Mas Deus não quer isso, não acredito que Deus aprovasse esse ato, essa atitude. Aquilo foi horrível, foi monstruoso. Aquele serzinho que acabou de nascer, não tinha um dia, não tinha nada, tinha horas. Então assim, não, é muito fácil colocar a culpa nas costas, nos ombros, no colo de Deus, quando Ele me deu o direito de escolher. E eu escolhi o lado que não é o lado dele. Não foi o que ele pregou, o que ele trouxe, o que ele ensinou, e quando ele enviou Jesus aqui para nos trazer a boa nova. Não foi. Então eu tenho esse olhar aí, né? Mas vamos para Marcos, que ele fala das curas dos ensinamentos. Marcos, ele trata muito disso, né? Ele mostra um Jesus que serve. Não tem aquela fala? Deve estar aqui também em algum lugar. Se você não vive para servir, não precisa ser tão radical, né? Não serve para viver. Também não é assim. Serve sim. Serve para viver. Porque a gente precisa, não vimos lá que pode mudar? Então a gente precisa aprender e mudar.
Então, quem não vive para servir, serve para aprender o novo, para passar pela mudança. E por que não? Às vezes a gente está sendo forjado ainda, e vem depois. Então não vou ser tão radical com o dito popular, não é? Em síntese, é muito bonita uma síntese, né, do pensamento dele era: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Poxa, se Jesus, o Mestre, o Cristo, esse Espírito veio para servir, o que eu tenho que fazer? Estar aqui, servindo, com alegria, com prazer, com responsabilidade, com estudo, para saber o que eu estou trazendo aqui. Então, temos que ser, vamos servir a todos? Nem sempre, nem sempre. Estava eu num determinado local e a pessoa me disse: Kátia, eu não aguento mais de tanta mendicância, tanto pedinte, essas pessoas eu estou entregando R$2 para cada um, senão o meu comércio não vai à frente, porque passa um e pede, passa outro e pede. Tá, eu entendo ela. Às vezes a gente já sai lá em Niterói, quando estou em Niterói, a gente já sai com R$2, moedinha, etc., para que você possa agradar alguém. Eu não gosto, Kátia, não gosto de negar. Não me desfaço. Mas a gente escuta muito. Mas vai comprar aquilo, usar aquilo, aquilo outro. O livre-arbítrio dele, do outro. Eu não tenho nada com isso. Ou eu até tenho. Eu ofereço uma oração. E a oração, né, é um bem que não tem preço. Mas a gente já pode sair com a moedinha de R$1, notinha de R$2, que ajuda nisso, tá? E a grandeza espiritual, como ele diz ali, não está em ser servido, mas em servir. Tive uma fala com meu filho essa semana, justamente pelo evento de quarta-feira. A minha dificuldade de ser servida. Tenho dificuldades em ser servida. Difícil pedir ajuda? Difícil falar, me ajuda aqui. Você pode isso? Não é orgulho, não. Marcas da infância. Mas não vou trazer isso. Vou deixar as marcas da infância lá. Eu estou deixando para trás aos poucos cada uma delas. Mas é isso. Mas que bom que eu tive que servir. Continuo servindo e aprendi e sigo aqui. Né, como Marcos seguiu, servindo a Jesus dessa maneira. Fechou aqui, vamos abrir, né? É uma cola, gente. Mais ou menos isso, né? Enfatiza, Marcos, ele enfatizou o discipulado, né? E o serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Já foi lido. Sejamos um pouco Marcos na vida, servindo uns aos outros, servindo de alguma maneira. Oi, bom dia, boa tarde, como vai? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Coisa simples. Às vezes o outro só quer falar um pouquinho. Então, que a gente possa ter ouvido de ouvir aqui o mestre e o nosso irmão. Lucas era investigador, né, que procurou transmitir uma narrativa cuidadosa. Lucas era meticuloso no que ele escrevia, no que ele divulgava, no que ele trazia. Ele pesquisava. Lucas era ali, né, um dos pensamentos mais fortes presentes em Lucas, está na parábola do bom samaritano. Vai e procede tu de igual modo. Proceder, ou seja, agir. O seu movimento, o seu comportamento. Não basta o seu pensamento de que eu tenho que fazer o bem. Eu preciso fazer o bem. Diz que fazer o bem é ótimo. Mas aí eu não faço nada. Eu fico de braços cruzados, eu não posso ajudar, eu não posso auxiliar. Tem sempre um jeitinho de dar um jeito. Não é aquele jeitinho errado do Gerson, não. Para os mais antigos, como eu, talvez se lembrem de Gerson, né? Aquilo caiu muito mal na época, os mais novos nem sabem. Não, você não é tanto, mas você lembra? Acho que foi usado, né? Pois é. Gerson é uma pessoa espetacular, mas aquilo veio como uma... Né? E ficou meio estigmatizado, infelizmente,
pela fala, do jeitinho, tem que dar um jeitinho. E aí ficou a história do jeitinho brasileiro, né? Mas como ele disse, se você buscar a vida de Gerson era uma pessoa espetacular. Mas a mídia veio e a gente precisa às vezes até escolher, né, o que coloca na mídia, o que se permite, o que deixa, né? Posso levar vantagem em tudo, certo? Levar vantagem em tudo, exatamente. Né, a frase bem lembrada, né? O jeitinho é levar vantagem em tudo. Não dá para levar vantagem, não é assim dessa maneira. E, né, não basta saber o que é o bem, é preciso praticá-lo. Então, saber o que é o bem, todo mundo sabe. Isso aí é da casa. Todo mundo sabe o que é o bem, que deve sorrir, que deve cumprimentar, que deve servir, que deve atender, que deve o quê, mas nem sempre você consegue fazer o bem. Nem sempre. Essa semana passei por um moço, uma situação que já olhou para Edmilson, quando ele olhou para Edmilson e já falou com a voz bem embolada, eu disse assim para Edmilson: não te conheço, não sou sua esposa. E caminhei. Entretanto, ele me chama pelo nome. E eu me volto e me dirijo a ele. E ele continua, e ele quer, e ele fala, e ele insiste. E Kátia, lá em Pedro, Kátia foi em Pedro rapidinho. Aquilo veio assim, né? E aí, eu queria tomar só um sorvete. Eu queria só um minuto, um momento de paz. 15 minutinhos com ele, que ele ia voltar para Batatal, eu para Jaguarembé. E aquele homem ali, naquela insistência, e eu me dizendo para mim mesma, né? É um ser humano, olha o que você aprende, olha o que você pratica, seja educada. Então eu precisei falar com firmeza. Estou passando por momentos muito difíceis, só me dá licença? Me dá licença? Só pode me dar licença, por favor? Até que enfim ele realmente deu a licença. Mas, olha Pedro como veio, no instantinho ali que eu senti aquela coisa explosiva. E aí é orar e vigiar, não é assim? Então a gente para, pensa, não posso, o que eu aprendo na casa, o que eu vou fazer, como eu estou vivendo, porque tem alguém olhando. Sempre tem. Sempre tem alguém olhando para falar: lá, depois diz que é espírita. Pois é. Mas eu não tenho que viver para ninguém, eu tenho que viver para mim e para Deus. Porque o mais importante não é o que o outro vê, o mais importante é aquilo que eu faço quando o outro não vê, quando ninguém vê. Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo, gente, eu vou levar o livro. Tem sim. O cara lá de cima, como eu costumo dizer da minha intimidade, né? Ele está vendo. E nós pagaremos por cada centavo, ou cada centeio, até que estejamos prontos de fato para, eu desejo a todos nós, se vocês não gostaram do meu desejo, me desculpem, tá? Que possamos estar aqui na Terra, quando for um planeta de regeneração. Senão seremos expurgados. Já tivemos aqui um rapaz que de Aperibé, se não me falha a memória, citou até o nome dos mundos, porque na casa do meu pai há muitas moradas, um mundo menor. Como foi lá a história de Adão e Eva, né? Que veio, cocheira, constelação, etc. Tá? Então, assim, vamos praticar esse bem, para que a gente possa evoluir, crescer, aprimorar cada dia mais a nossa vida, a nossa conduta, o nosso pensamento. Às vezes vem aquele pensamento, não é assim, invasivo, intrusivo, obsessivo. Aqui eu posso falar, gente, não tem problema. O pensamento obsessivo, eu não posso falar para o paciente no consultório: olha, esse pensamento é do irmão nosso que está aí soprando para você. Eu não posso falar isso. Eu digo: olha, aquele pensamento que vem, que é obsessivo, que é intrusivo, você precisa rebater. E aí a gente trabalha com isso. Mas trabalhamos mesmo, precisamos entrar em oração, mas não posso falar isso lá, né? Entrar em oração, ler uma página, sair do lugar no qual nos encontramos e buscar uma tarefa diferente para tirar aquele pensamento ruim. Mas, por onde eu estou andando, que pensamentos são esses? Qual a minha energia, qual a minha vibração? A gente precisa pensar sobre isso, né? Nessa prática do bem. E ele continua sempre pesquisando, né? Aqui eu coloquei um pouco mais de Lucas, né? Lucas era médico e Lucas não era judeu. Ele escreve, ele foi um dos poucos ali, naquela época que Lucas não era judeu, ele era grego. Tá? Era um apóstolo, né? Ele tinha chamado por Paulo de o amado.
Ele era o amado, o querido, não é? Dessa maneira assim. Bom, estamos já quase no fim. E o que a gente ouviu hoje, né? Ensinamentos para o dia a dia. Que Jesus trouxe, mas Kátia, você falou do mestre? Sim. Se ele não tivesse vindo, vivido, pregado, se ele não tivesse, principalmente, praticado a prática do bem, como falava antes, do outro slide, não era isso? Era, praticá-lo, né? Se ele não tivesse praticado, palavras, a gente ouve, o vento as leva. E não fica. Mas a prática, aquilo que você faz, parece que vai criando cicatrizes, marcas. Deixemos marcas boas nas pessoas. As nossas cicatrizes, que a gente possa se desfazendo delas. Todos nós temos cicatrizes na vida. Tem uma fala, eu não me lembro bem se é de Lia Luft, né? A infância é uma terra na qual pisamos a vida inteira. Se a minha infância foi boa, se ela não foi, faça diferente, faça mudança, porque a gente muda e precisa mudar. A gente precisa evoluir. Nós viemos para a evolução. Nós não viemos aqui a passeio. Nós não estamos a passeio na Terra. Nós estamos para estudo e evolução, para progredir. E aí, o que a gente aprendeu hoje, né? Se eu posso entender isso meio como uma aula, porque a professora nunca sai da gente, né, Márcia? O professor está sempre por aqui, quem dá aula aí, ó, sabe que o professor está sempre envolvido na gente. Então, Pedro nos ensina a crer. É preciso crer. Pedro creu. É feio, mas é isto, né? E aí ele seguiu. Pedro teve uma morte trágica, falei antes. Pedro foi, primeiro, muito maltratado. E, aliás, a maioria, né, dos seguidores, apóstolos ali, João não. João morreu aos 94 anos de morte natural. Pedro, ele se achou indigno, impuro, de ser pregado, porque ele foi pregado depois na cruz, como Jesus, ser crucificado. Então ele pediu que fosse de cabeça para baixo. Porque seria muita... Como assim, né? Jesus foi assim, eu não sou digno. Olha que atitude, né? Eu não sou digno. Naquela hora, uma hora tão doída, certamente ele talvez tenha se lembrado, eu mesmo neguei o Cristo. Naquela hora tão importante. João, que eu não falei, mas estou lembrando agora, ele estava ali com Maria. E Jesus disse, eis tua mãe, mãe, eis teu filho. Olha que atitude amorosa de Jesus quando ele está para a hora derradeira. Ele entrega a Maria, a João, que era o mais próximo, aquele amoroso, aquele afetuoso. Mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. E assim segue. E aí, né, vem a crucificação do Cristo. Então, João nos ensina a amar. João era o amor em pessoa. Mateus nos ensinou a mudar. Tomé nos ensinou a buscar. Sim, porque Tomé, ele podia não crer, mas ele buscava, ele ia, ele investigava. Porque não basta falar, não acredito não. Não, é isso. Se você não crê, busque para conhecer. Porque falar que não gosto, que desgosto, que não quero, não. Não. Primeiro busque, conheça, depois então forme a sua opinião. Senão é um preconceito. E a gente não é preconceituoso. Marcos nos ensinou a servir. É preciso servir, é preciso praticar o bem, é preciso estar para esse bem. Lucas nos ensinou também a praticar o bem. Não deixa de ser uma coisa combinada com a outra, né? Passam pelo mesmo viés. Um vai servir, o outro vai praticar o bem. E o que é o bem se não um serviço em detrimento do outro e de nós mesmos? Porque precisamos cuidar de nós, seja da matéria, do corpo, do espírito, do psicológico, precisamos cuidar de nós. E aí, fechando aqui, está lá em Mateus 22, 39, uma fala muito bonita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus veio para ser o amor. Que amor, Kátia? Cada um de nós vai entender esse amor. Para mim é um amor que transcende. Não é amor de esposo, de marido, de mãe, nem amor de mãe. É muito mais que amor de mãe. Amor de vó. Quem que aqui é vó?
Tem a Beth lá, tem Maí, tem um bocado de vó, gente, olha mais lá, né? Tem vó. Amor de vó é mais doce, não é? O meu eu sou assim assumida. O meu amor de vó é doce. Que coisa doce. Quando as pessoas diziam, ser mãe é padecer no paraíso, eu dizia, padecer eu já achei. Estou procurando o paraíso. E achei. O paraíso chegou com as netas. Chegou um pouco antes, vamos dizer a verdade. Mas as netas, elas são o paraíso da gente. Então, é mais ou menos isso, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso cuidar de mim, cuidar do meu eu, cuidar do meu pensamento, cuidar do meu comportamento, das práticas que eu tenho na minha vida, para que eu possa ser um exemplo da casa espírita. Nós temos essa responsabilidade, porque ela nos é cobrada. Certa feita, uma colega de trabalho fez uma fala para mim e disse, mas você não pode falar assim com a sua mãe. Eu falei, por quê? Você é espírita. Bom, isso aí é outra história. O que eu posso, o que eu não posso falar com a minha mãe é meu, é entre mim e a minha mãe. Não é porque é minha mãe que eu não posso, às vezes, fazer uma fala que corrige, que educa. Afinal de contas, eu não sou mais uma criança. Eu fui educada por ela. Mas agora, quem sabe, né? Eu já estou à idade, mas para poder falar, mãe, vamos mudar isso aqui? Porque mudar, né? Às vezes é preciso. E depois disso, né, a gente tem aqui, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Está lá em João também, capítulo 10, verso 10, não é? E o que seria essa vida em abundância? Certamente, o nosso momento, essa oportunidade de estarmos reencarnados aqui para aprender. Para que aí sim, no mundo espiritual, no plano espiritual, nas moradas do Senhor, e por que não um pouquinho aqui, né? A gente tenha vida e vida em abundância. Porque de acordo com o que fizeres, é que nós seremos julgados aqui na nossa consciência, não é? Nós sabemos disso. Então, obrigada, era isso. Boa noite. Aí, como é que fecha aqui? Tá bonito, né? Tá bonito. Bom, vamos à prece? Senhor, quanta responsabilidade para falar sobre Ti. Mas graças a Deus, quanta intimidade. E esses outros que antecederam, tantos outros que nos convidam, com a leitura de hoje, a sermos amigos, amigos aqui, amigos no centro, amigos lá fora, amigos de Ti. Para que a gente possa caminhar no intuito desse amor, aprendendo com aqueles que vieram para nos ensinar, lembrando dos Teus ensinamentos, do Teu sofrimento, que ele não foi em vão. Dessa doutrina que nos esclarece porque é uma fé raciocinada. Que a nossa semana, que começou ontem, hoje se encaminha, que ela seja de luz, de bênçãos, que ela seja de vida em abundância, que possamos de uma vez, nessa oportunidade, trazer para nós a alegria de servir, a alegria de amar, a alegria de ajudar. Caminha conosco, mostra sempre o melhor caminho, intui aquele bom pensamento, seja sempre a luz que fostes, é e serás, para que nós possamos segui-lo como um farol que nos guia nesta encarnação. Por hoje e sempre, muito obrigada. Assim seja.